O governo anunciou no fim da tarde da terça-feira, 28 de fevereiro de 2023, a volta parcial de impostos federais para a gasolina e o etanol. A reoneração, implementada por meio de medida provisória, já vale a partir desta quarta-feira, 1º de março de 2023. A volta é parcial porque os impostos não estão sendo retomados no valor integral que tinham anteriormente. Iremos responder algumas perguntas e respostas sobre a medida e quanto deve ficar o preço para o consumidor. De quanto é o aumento de imposto? Para a gasolina, o aumento é de 47 centavos por litro e no caso do álcool, de 2 centavos por litro. Quanto isso deve representar para o consumidor final? Segundo cálculos realizados pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Bicom, o preço da gasolina nos postos deve subir cerca de 25 centavos por litro. Isso porque, apesar de uma elevação de 47 centavos nos impostos federais, a Petrobras anunciou uma redução no valor do combustível vendido às distribuidoras. Essa redução é de R$ 0,13. A conta que a Bicom faz leva em conta ainda que a gasolina vendida ao consumidor tem 27% de etanol. Quais impostos foram retomados? O governo voltou a aplicar a cobrança do PIS e da COFINS, que não eram cobrados desde maio de 2022. Naquela ocasião, o governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro, suspendeu a aplicação dos impostos até o fim de dezembro de 2022, com o objetivo de baixar os preços dos combustíveis. Por que os impostos estão sendo retomados? O governo do presidente Lula assinou em janeiro uma medida provisória prorrogando a desoneração dos combustíveis. No caso da gasolina e do álcool, essa prorrogação valia até esta quarta, 1º de março de 2023. Com isso, se o governo não editasse a medida provisória, os valores seriam retomados integralmente. Por que o governo optou pela reoneração parcial? A reoneração parcial foi uma solução de meio termo encontrada entre a ala política e a ala econômica do governo. A ala política não queria o impacto de aumento de preços de combustíveis para o consumidor. A ala econômica entende que o governo não pode abrir mão por mais tempo da arrecadação proveniente dos impostos sobre gasolina e etanol. De quanto seria o aumento se a reoneração fosse completa? Nesse caso, a gasolina subiria R$ 0,69 por litro e o etanol subiria 24 centavos por litro. Como o governo pretende complementar a arrecadação, já que a retomada foi parcial? Para preservar a arrecadação, já que a reoneração dos impostos foi parcial, o governo vai criar um imposto sobre exportação de petróleo cru. A alíquota será de 9,2%. A expectativa é que o novo imposto arrecade R$ 6,7 bilhões nos 4 meses em que ficar em vigor. Ele incide sobre empresas exportadoras de petróleo bruto do país, entre elas a Petrobras. Algum combustível ainda está isento dos impostos federais? O governo informou que o gás natural veicular, GVN, e o querosene de aviação civil, combustíveis que também estavam previstos para serem reonerados a partir de 1º de março, permanecerá desonerados. Quais foram os argumentos do ministro para a reoneração? Haddad afirmou que a reoneração dos combustíveis tem um objetivo muito claro, de recompor o orçamento público. A equipe econômica quer passar uma imagem de responsabilidade fiscal. O ministro argumentou que a desoneração, aplicada pelo governo anterior, foi uma medida eleitoreira, que só foi estendida pelo presidente Lula porque a reoneração poderia inflar os atos golpistas de janeiro. Haddad disse ainda esperar que, diante da reoneração, que fortalece as contas públicas, o Banco Central baixe os juros. Medidas têm foco na queda das taxas de juros no Brasil, afirmou Haddad. Esperamos que Copom reaja como previsto nas atas do Banco Central, completou.